Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Cadê o Pim-Pim? Cadê o Pim-Pim? Então o patrão mandou chamar e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de partilha. O Evangelho, né? É super conhecido. A gente sempre tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre ele aqui, né? Mas é isso que eu sempre digo, né? Que cada vez que a gente lê um evangelho conhecido, por mais que a gente já tenha falado horrores sobre ele, né? Muitas vezes, a gente sempre tem uma palavra diferente, uma coisa a contribuir, um versículo que nos chamou a atenção agora, que não tinha chamado em outro momento. Se eu fosse alcoólatra, e nossas famílias influenciar muito, em né? quem? De Se eu conhecimento. fosse alcoólatra, eu estaria me influenciando em Então, quem? eu vou falar um pouquinho e aguardo também aí a partilha de vocês. Esse evangelho muito me toca, né? Primeiro, por todo o contexto, né? Porque o Senhor, a família não mas ensina a parábola, né? Você assistiu Ele conta não assistiu? Que a gente, do mesmo jeito que a gente gostaria de ser perdoado, a gente também tem que perdoar. No né? pai não era, o pai era o empregado caçador. nesse momento, Ele ele ensinou a caça. estava ali, né? Ele achou interessante e fez com pessoas. Foi caça. Ele pegava e ensinou o filho a ser conhecido. Ele adorou. Achou aquilo muito interessante. Começou a matar. Mas aí o patrão, diante daquela pensando em vender a família toda do empregado, diante daquela ainda teve, né, compaixão daquele perdoou. Mas o empregado não fez a mesma coisa, né? Como é que eu peço, suplico ao meu patrão de ser perdoado por uma dívida e não perdoo meu irmão pelo mesmo motivo, né? Então eu acho que a gente tem que ficar atento, né, a isso, porque é sempre muito bom ser perdoado de alguma coisa que a gente cometeu que não foi tão boa para o nosso irmão. Mas será que a gente consegue perdoá-lo também verdadeiramente? Né? E eu trago para mim, né? Eu digo que esse evangelho sempre me toca, porque era um evangelho que eu sempre lia e sentia dores quando eu lia, né? Por ser uma pessoa que estava caminhando, né? Caminhando em direção ao Senhor, errando, ok, caindo, ok, também, mas estava caminhando. E o perdão era uma coisa que não me atingia, no sentido de eu perdoar alguém, né, que me magoou, que me gerou feridas, né, feridas
abertas por muito tempo, feridas que não cicatrizaram. E eu tinha essa dificuldade de perdão, né? Eu acho que eu ainda estou no processo, mas eu já avancei muito pela glória do Senhor, assim, para a glória do Senhor. Porque era isso, era sempre gerava-me dor. Porque eu dizia, meu Deus, como eu que sou de caminhada, que sou, né, estou tentando ser uma pessoa melhor, o perdão ainda não me cabe, né? E era principalmente para meu pai. E Jesus é tão misericordioso que eu não, eu tenho certeza que ele foi preparando. Minha mãe sempre pedia nas suas orações que Jesus transformasse meu coração. E eu acho que de tanto ela pedir e de tanto eu clamar também ao Senhor que me desse essa capacidade de perdoar o meu pai, o Senhor ouviu. E foi no momento certo. Foi no momento certo, no momento mais ideal, assim, porque logo depois, assim, alguns anos depois, tivemos batalhas terríveis, né? Hoje ainda é uma batalha, mas ano passado, ano retrasado, as minhas batalhas, as batalhas da nossa família, meu pai morreu. Eu não sei se eu tivesse abrandado meu coração, se o Senhor não tivesse lapidando a pedra que às vezes é meu coração. Eu não sei se hoje a relação teria com meu pai seria essa. Então agradeço imensamente Maia, pode se lamber. ter trabalhado aí e ter tocado essa leitura, né, essa palavra dele. Então, verdadeiro significado, sabe, da minha vida. Então, que eu possa ficar atenta, cada vez mais atenta, e também tangíveis, para que nós ficamos sempre atentos para perdoar. Do mesmo jeito que a gente também gostaria de ser perdoado. Amém. Amém. Interessante, uma história bem parecida. Pode ter visto na história de Bertol. Foi interessante que tem que fazer, veja, tem que me aprender. Você tem a capacidade de atuar. Ele caminhar, ele ajuda. Não vai usar mais que a gente presume. Graças a Deus, foi eu mesmo que resolvi ser de caminhar desde criança. E as professoras de catequese, convívio, sempre gostei de viver. Vamos celebrar a missa, vamos celebrar a missa. Eu tenho a facilidade de colocar na minha mente. Isso aí foi me preparando, me estruturando para que eu conseguisse atender a Deus. E fui aprendendo as coisas que perdoo com tanta facilidade. O meu pai eu perdoei. Às vezes eu falho porque demora um pouco. Agora, recentemente, eu perdoei um amigo que veio na minha casa me pedir perdão. Porque ele apontou, o outro não veio, mas eu já rezei por ele. Apontou e fez julgamento. Maia, para! Isso, perdão. A palavra de Deus é gratificante. Hoje a palavra de Deus nos convida a perdoar sempre. Não impor limites ao perdão. Assim como Deus não impõe limites ao seu perdão para conosco. Praticarmos a misericórdia e agirmos com compaixão e perdão, seguindo o exemplo de Deus. É o que a palavra nos pede. Que reconheçamos a grandeza do perdão e entendamos que o perdão é um dom de Deus e que devemos cultivá-lo em nossas vidas. A palavra de Deus hoje nos chama a atenção para essa discrepância que aconteceu na parábola que minha irmã acabou de citar, de alguém que devia uma enorme fortuna e foi perdoado, e não foi capaz de perdoar uma dívida
irrisória, uma coisa banal na vida do seu companheiro. Peçamos ao Senhor a graça de que o nosso coração não se endureça e a esse ponto que o nosso coração, de fato, viva a máxima da misericórdia para com o outro e a máxima da exigência conosco mesmo. Que a graça do Senhor nos dê esta virtude. Amém, minhas irmãs? Amém, meu irmão. Amém. Só acrescentar com uma frasezinha também. E assim, e antes de perdoar, a gente precisa se perdoar. Porque não adianta, né? Porque eu disse, eu perdoo meu irmão, mas eu não tenho esse sentimento verdadeiro, né? Então, assim, que possamos nos perdoar, né? Primeiramente, né? Se perdoar e confiar no Senhor para o perdoar de todo o coração, né? Com todo mundo do mundo, assim como o Senhor nos perdoa sempre. E um outro detalhe muito importante, o não julgar. Então, que não possamos julgar esses nossos irmãos. Por isso essa importância do se perdoar primeiramente. Porque quando nós não perdoamos, estamos julgando. E isso o Senhor, Ele não quer. Amém. Amém. Coisa mais linda, viu? Paz e bem a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Para orar e partilhar, né, do Evangelho do Senhor. E o perdão, ele é libertador, né? Ele liberta tanto a quem quer perdoar, O quê? Ih, cara, casa aí, aí, você tá falando. Abaixo do céu existe um tempo para tudo, né? E o Senhor prepara. Tudo vem acontecer no momento determinado. Tem um aqui na mesa, aí, tio. Na verdade. Aí, não é esse não. Uma situação que Olha se tá carregado. minha mãe sempre. que é a oração universal do Pai Nosso. Que a gente diz o quê, né? Que o Senhor possa nos perdoar, assim como a gente perdoa o irmão. E aí eu deixo uma reflexão aqui, começando por mim. Será que eu perdoo o meu irmão da forma que eu quero que Deus me perdoe? E como o Anne colocou, né, muito bem aí, será que eu me perdoo as minhas mazelas antes de perdoar alguém? Maia? Ou eu não me perdoo e consigo dar o perdão para o outro? É verdade. Esse evangelho é extraordinário, porque a gente sem perdão consegue dar um passo à frente, porque a falta de perdão, ela acorrenta, ela maltrata, ela escraviza, né? E Deus nos fez para sermos criaturas livres. Então, quem é livre também liberta, né? Quem quer perdão também perdoa. Amém. Amém, meus irmãos. Isso mesmo, né? Primeiro a gente tem que se perdoar para depois perdoar o nosso irmão. E por que o Senhor fala? O próprio Evangelho. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Perdoar infinitamente. 70 vezes 7. Infinitamente. O perdão é uma prova de amor. Essa prova de amor que precisamos colocar em prática. Porque Perdão
muito difícil a gente perdoar o nosso irmão. Mas para Deus nada é impossível. Então, tem situações que a gente sente rancor, sente raiva, mas que o Senhor venha nos transformar o nosso coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração que a gente possa perdoar de coração, não de boca, só de boca, mas sim de coração, que adianta eu perdoar de boca. Se lá na frente eu falo mal da pessoa, se eu não rezo pela aquele irmão, se eu julgo aquele irmão, então nosso perdão não adiantou de nada. Então que o Espírito Santo de Deus venha nos renovar o nosso coração, abrir e deixar que o perdão, que a gente se perdoe, porque Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele perdoa todos os nossos defeitos, todos os nossos defeitos. E por que a gente também não podemos perdoar o nosso irmão? Sabemos que nós somos pecadores, que somos humanos, somos fracos, mas que possamos perdoar o nosso irmão de coração. Se perdoar primeiro, depois perdoar o nosso irmão, que somos todos pecadores. Então, que o Espírito Santo de Deus venha nos renovar e coloquemos no nosso coração o perdão, amar a Deus sobre todas as coisas, perdoar o nosso irmão, que é fácil a gente amar o nosso irmão do que perdoar. Então, e neste evangelho de hoje, que possamos ser uma fonte, esta fonte que nos leva ao perdão. Amém. Amém, meus irmãos. Vejam, né, como eu disse logo no início, um evangelho super conhecido, mas que quando a gente lê, a gente sempre vai concluir de uma forma diferente. E todo mundo falou, né, e a gente compreende, né, o quão é importante ter essas leituras, mesmo conhecidas, a palavra do Senhor sempre, né, constante na nossa vida, para a gente, né, ficar mesmo na nossa mente, no nosso coração, para que a gente coloque em prática, né, que siga adiante. Amém, meus irmãos, muito obrigada por essa partilha maravilhosa. Vamos seguir o nosso Santo Terço com a consagração de São Miguel Arcanjo e logo em seguida eu darei a bênção. Antes da consagração, eu já vou fazer meu agradecimento por ver tantas janelinhas hoje,
muitas janelinhas. Hoje eu abri um pouquinho, acho que uns 2 minutinhos ainda tarde, porque eu estou com problema nesse Meet, vocês já sabem. Agradeço imensamente, né, pela presença de todos vocês, seu Jailton do trabalho, Anne também acho que já chegou nesse tanto, que nem eu, Jaque também, Catinha, minha amada irmã, que está aqui conosco, já esteve conosco no sábado e hoje está aqui conosco novamente. Seja sempre super bem-vinda, minha irmã. Te amo muito, muito mesmo. E todos vocês, Elianinha, Ítalo que sempre, né, chegou um pouquinho depois, mas sempre está aqui conosco quando pode. Então, muito obrigada, meus irmãos, por as janelinhas abertas, pela parceria de Jaque, mais uma vez, que hoje a gente não conseguiu nem se falar o dia todo, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Então, muito, muito obrigada mesmo. E Jaque queria fazer um convite para vocês, meus irmãos. Lembra, Jaque? Me fugiu da memória, o que foi? Era a consagração. E você disse, vamos ver se mais irmãozinhos chegam para a gente fazer a consagração. Olha, Catinha quer fazer a consagração. Catinha pode sim. E lembrá-los, meus irmãos, que amanhã a gente já começa a nossa quaresma, viu? Então, todos aqui, se possível, né? Mais uma vez. Acho que amanhã já tem gente na escala, eu não me recordo. Mas amanhã começamos. Mas esse período, né? Que é de período. Não tem, não? Pra não. Menuda. Mas aí a gente vê, vamos ver. A gente começa amanhã, né? Um período de muitas bênçãos, mas também de muitas batalhas. E que possamos, né, sempre estar aqui unidos, né, para vencer também em oração essas batalhas. A gente vai ver, né? Vamos ver aí para se escalar na escalinha. Vamos lá. Pode ir, Catinha? Amém. Que nesse momento de consagração a gente possa colocar a nossa vida, né, nas mãos de São Miguel Arcanjo, ele que é o chefe das milícias dos anjos do Senhor, para que nosso anjo da guarda possa estar acampado juntamente a São Miguel, do nosso lado, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo hoje e sempre. Consagração a São Miguel Arcanjo, príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos, a vós hoje me consagro, me ofereço e ponho-me a mim próprio e a minha família, que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vos agradecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na minha última e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno
quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Muito obrigado. A defesa do réu. Amém, Catinha. Amém, minha irmã. Vamos agora para a bênção de São Francisco, né, para finalizar aqui nosso texto. Que nosso Pai Seráfico possa nos conceder um finalzinho de quinta abençoado, de descanso, e que nos conceda uma sexta também da mesma forma, abençoada, na proteção de Nossa Senhora, na proteção do nosso Senhor Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor nos mostra a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, paz e bem. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Felicidades.